Cada uma pode estar fechando o seu próprio som e dizendo para a gente, se possível, o seu nome, de onde você vem. Assim, seria interessante saber, assim, onde somos. Sabemos que temos pessoas de vários lugares do Brasil ou até mesmo aqui da Bahia, mas seria interessante saber de onde vocês são, se possível. Colocaria no chat. Ilhas, Rio Grande do Sul. Ai, onde? São Paulo. Como é para vocês ter a questão do password, que né, se vocês já conhecem o password, se o password já está na vida de vocês há um tempo, vocês ouviram falar, ou se essa é a primeira experiência, ou de repente agora a terceira, né? Porque nós estamos no terceiro dia Aham, conhecendo a metodologia do password. Vocês podem também estar colocando isso para a gente no chat. isso. A expectativa de vocês, sejam bem-vindos. Podem ir colocando aí. A Adriana, que é do Rio Grande do Sul, ela já faz formação. Santos, temos alguém de Santos ali. Que bom, bem-vindos, todos são bem-vindos de qualquer parte do país. E é um prazer estar aqui Uhum. com vocês. A gente está aqui recebendo cada um de vocês nessa terceira oficina, né? Que o Password Bahia Sergipe está dando para todos vocês nessa etapa de conhecer o Password. E para aqueles que já conhecem também são bem-vindos para que a gente possa, nessa noite de hoje, falar um pouco mais sobre o tema. Temos Celeste aqui, que fala do Rio Grande do Norte. Hoje é a minha segunda aproximação com o tema. Muito bem-vinda, que bom. Está gostando? Escreva aí. Tem pessoa, Ivana já estudou o Password com Fábio Silva. Interessante, né? Como essa coisa de estar as pessoas, mesmo já tendo conhecimento, quando fala de uma oficina, é interessante participar, né? E é bom Uhum. saber que a gente tem pessoas que estão iniciando e pessoas que já têm mais experiência no tema, porque ajuda a formar o egregore que a gente, para formar um campo que a gente Isso. precisa para fazer um trabalho desse nível. Sejam bem-vindos. Nesse momento, o campo é feminino. Ah, pedi, chegou, paz. Então, todo pedido é atendido pelo universo, né? Desde que a gente faça com a intencionalidade aí do lugar. Que bom. Bem-vindo, bem-vindas. Celeste fala que está gostando, sim, do trabalho das oficinas. Que bom que ela está gostando. Amanhã tem mais e sexta-feira tem mais. Que vocês continuem participando. Boa noite, Baby. Uma pergunta, Sueli, de ordem prática. Você está Hum. visualizando, está fixo a imagem ou você está visualizando, alternando as imagens? Dentro da galeria, não estou aparecendo. Você aparece o tempo inteiro, mas eu acho que talvez na filmagem isso esteja acontecendo. É, porque eu Na também só galeria eu estou só vejo vendo você. você. É, Então aí você me vê e eu te vejo, que mas a gente bom, não se vê. tô feliz. Muito bom, uma noite de quarta-feira. Pessoas interessadas no autodesenvolvimento. Fico muito feliz. Janete, penso que alegria. Quem foi chegando depois, nós pedimos que colocassem no chat de onde fala, né? Se já conhece o Password, para a gente ir conhecendo um pouquinho vocês enquanto estamos admitindo as pessoas. É interessante a gente ter a relação das pessoas que estão participando, quando vocês, à medida que vocês colocam e a cidade de onde vem, para a gente poder estar também
vendo a conexão entre o nosso esforço de fazer a oficina, as pessoas que se inscreveram e as pessoas que estão aqui presentes. Então, isso ajuda também no mapeamento do nosso trabalho. Então, é muito importante que vocês se identifiquem e coloquem também as sugestões. E aí, essa vai ser a troca ao longo do trabalho. E vocês podem estar ali fazendo perguntas ou fazendo comentários, e a gente vai estar aqui atenta para estar fazendo essa interação Uhum, com vocês. Se você quiser ficar com a câmera fechada, como tem alguns com a câmera, tá ok. Mas se por algum momento você quiser abri-la também e mostrar, é bem-vindo, bem-vinda. é, mostrar o rostinho para nós nos conectarmos. Eu gosto da imagem e acho a imagem algo bem interessante. Então, quando eu vejo a pessoa, eu preciso ver a pessoa. Eu sou um ser humano que gosta de ver e gosto bastante. E me sinto super bem, assim, em falar para as pessoas que eu estou vendo, apesar de não estar próxima no sentido físico, mas a Uhum, imagem me ajuda a sentir essa proximidade. Isso é um pedido, mas tem que ver a sua possibilidade. uhum. Aê. Mas fiquem bem à vontade, esse é um desejo nosso, mas fiquem à vontade, estamos juntos nesse caminho aqui. A Briana se mostrou, ela se revelou. Agora a gente pode ver. Ela está no frio do Rio Grande do Sul. Interessante, somos um país super grande, né, de uma diversidade imensa. E aí, cada, cada e o que nos une, especialmente, muitos aspectos, mas especialmente a nossa língua, que de algum nível falamos bem próximos uns dos outros, né? Então é possível fazer um evento desse e ter pessoas de todo o país. Muito legal. Muito bom. Até de outro país, de repente, né? Que tem Portugal e outros países que também falam a língua portuguesa. E que lá tem, em Portugal, grupo de desenvolvimento educacional, tem formação. Sim, sim. Foi um trabalho feito por uma helper do Rio de Janeiro, que Glória. resolveu cruzar os mares, fazer o movimento ao contrário, né? Na verdade, que em algum momento eles cruzaram os mares para vir para cá trazer informação e agora a gente o PESFOR, que é uma metodologia que desenvolveu, é mais desenvolvida no Brasil, tem maior número de adeptos no Brasil, então a gente tem expertise, habilidade para poder estar levando isso para, no caso de Portugal, que é um outro país. Vocês quiserem ir comentando alguma coisa, vamos aproveitar esse momento de chegada para a gente já ir começando. Fiquem à vontade. Eu acho que agora, como a gente já tem um número de pessoas participantes, a gente pode aproveitar, como a gente tinha combinado, fazer o campo, né? Que a gente sempre faz no Uhum. Password, para aqueles que já conhecem o Password, a gente forma um campo de energia para fazer qualquer trabalho. Isso faz parte da nossa metodologia. E para aqueles que não conhecem ainda, você pode sentar em uma posição confortável, em um lugar confortável. Se você nesse momento está se movimentando e se ouvindo, veja se é possível você sentar-se, né? Pelo menos por algum momento, colocar os seus pés no chão, relaxar o seu corpo, sentir que você está saindo de um momento anterior em que você poderia estar trabalhando, pode estar fazendo alguma atividade, mas que agora você se conecta para você dar uma presença de você mesma, da sua pessoa e olhar para você, né? É um presente que você está se dando. Então, feche os olhos, relaxa, faça uma respiração consciente. Pegue o ar e sinta o ar entrando pelo seu nariz e solte o ar. Pode fazer o movimento e esse movimento pode vir com um som, né? De pegar o ar e soltar o ar. Você pode fazer isso mais uma vez, vagarosamente, para você estar ciente do que você está fazendo e você vai repetir pela terceira vez esse movimento da sua respiração. E nesse lugar em que você movimenta, você pode vagarosamente deixar que o ar simplesmente flua voluntariamente, entrando e saindo, levando para você tudo o que você precisa nesse momento livre,
gratuito, espontâneo, que lhe permite viver. E desse lugar, na próxima captura do ar, que você percebe que ele vai entrando e trazendo o que você precisa, ao mesmo tempo em que você solta aquilo que você já não precisa mais. Você se conecta com o seu ser interior, com o seu eu superior, com a sua luz divina. E nesse lugar a gente forma uma egrégore, um campo de energia, para que nos próximos minutos a gente dê passos no nosso autoconhecimento e ajude em toda a humanidade a termos mais consciência. Esse contato vejo que vem para você. Você pode vagarosamente se mover, abrir os olhos vagarosamente. Estamos aqui em presença, em todos os níveis. Então, agora pense que você pode fazer sua apresentação, Cleice. Então, chegamos. Algumas pessoas estavam entrando aqui enquanto estávamos nesse momento de alinhamento. Damos a boa noite, as boas-vindas. E nosso tema de hoje é uma bela e interessante reflexão. Fala sobre nossa jornada, né? Como está a sua trajetória nessa vida? Então, assim, por que esse tema é uma boa reflexão? Porque estamos nesse movimento, né? Esses movimentos contínuos e alternados entre calmaria, entre turbulências, nesse movimento que a vida nos conduz. E muitas vezes não estamos sabendo lidar com esses momentos de mudança, de alternância. E isso depende muito, nós estamos agindo ou reagindo e atuando de acordo com os nossos desenvolvimentos. E a cada momento que nós estamos lidando com essas alternâncias, estamos aprendendo, desenvolvendo, estamos caminhando. E é nesse momento que nós começamos a perceber a necessidade de fazer esse encontro com o nosso autoconhecimento, nosso autodesenvolvimento e lidar melhor com tudo isso. E hoje nós estamos começando nos convidando para isso. E antes de começar a dar mais um mergulho nesse passo, falando sobre a importância de agirmos, a gente vai se apresentar, né? Demos as boas-vindas. Então, eu me apresento, né? Eu sou Cleice Mello, sou facilitadora do PESFORK, sou administradora, sou esposa, sou amiga, sou colega. Eu costumo dizer que todo mundo fala dos filhos, eu não tenho filhos, mas eu sou mãe bichológica de amor. Então, eu tenho que trazer a Morinha para esse campo também, porque ela também está ali quietinha, aguardando. Então, assim, eu cheguei nesse campo, nesse autodesenvolvimento do pessoal, que há muito tempo atrás, quando eu me deparei com o livro da Eva, e eu achei aquilo tão incrível, tão fantástico, mas eu tinha tão pouca maturidade, eu tinha acho que menos de 20 anos, e eu não compreendia, achei aquilo incrível, eu disse, como é isso? E eu não tinha ninguém que me dissesse que tinha grupos de estudos naquela época. E eu guardei aquilo, aquela vontade de voltar àquele contato. Então, muitos anos depois, nas minhas andanças, eu descobri os grupos de estudo, eu já tinha passado por outras formatações, e o grupo me trouxe muito conhecimento, esse desenvolvimento que eu buscava para mim mesma. E aí, fui caminhando pela vida e hoje a metodologia do pastor que me guia nos meus passos pessoal e profissional. Então, não tem como não falar com muito amor desse campo, né? Dessa metodologia. Estamos em parceria aqui, o Geo e Sueli.
Então, isso é interessante. No meu Gama, eu sou também filha de pais que tiveram mais 5 filhos. Então, nós somos uma família grande, né? 3 homens e 3 mulheres. Então, assim, eu faço parte desse lugar de filha. Tenho o lugar de esposa, tenho o lugar também de mães, tenho 2 filhos. E foi nessa trajetória de viver a vida que eu passei por um processo de crise na minha vida. E aí, nesse lugar de crise, uma pessoa sugeriu para mim a minha participação já em um grupo. E na época eu estava interessada em fazer dança de salão. Aí eu estava, então, estava ali montando. Aí assim, eu falei, mas eu vou deixar de fazer minha dança para poder ir para o grupo. Ela, sim, vale a pena. Vai lá que você vai gostar. Aí eu, tá, deixei de ir para dança e comecei a participar de grupos de estudos. E desde então, nunca mais eu parei. Confesso que talvez não estando presente em todo o tempo nos grupos, porque a vida tem um fluxo, mas eu continuei a minha trajetória, ela faz parte da minha vida, eu sou extremamente grata ao Password, ao caminho. Sem ele, eu não teria e não faria outras etapas da minha vida, outras crises que daí vieram, que eu pude estar em outro lugar, posso desfrutar de uma felicidade cada dia mais plena. E isso não tem preço. E é por isso que eu escolhi estar aqui, né? Para dar oportunidade a cada um de vocês que ainda não vieram, aqueles que vêm aqui, tá revendo, como a Adriana está colocando, de forma que a gente possa aprender um pouco mais sobre isso. Cris, você saiu algo no seu microfone e agora eu estou Eu vendo já, só já a sua fala. desativei. Você desativou sua câmera. Então é isso, são todos bem-vindos, bem-vindas. Eu adoro, peço que vai ser um prazer falar um pouquinho de vocês. A gente vai se basear basicamente na palestra 001. Então, é uma palestra que o guia ofereceu a primeira vez, não era a primeira vez que ele se apresentava, mas foi a primeira vez que as pessoas resolveram fazer aquele trabalho de uma forma organizada. E essa palestra foi dada em 1957. E você vai perceber que ela traz elementos que vai nos permitir conhecer muito mais sobre nós, mesmo estando em 2023, e penso que irá ajudar muitas gerações futuras. Vamos lá? Eu começo logo Isso. aqui com a ação, Va- Cleise. Posso começar Vamos, aqui? vamos Então, só vamos dar à uma. ação. Eu queria só Então, fazer mais um diga. comentário que dessa palestra do Mar da Vida, que é a palestra 001, que ele vai realmente nos convidar e a gente quer trazer hoje essa oportunidade de experimentar um pouco mais. Então, a gente quer hoje que vocês possam se colocar disponíveis para a gente poder fazer uma boa experiência. É o que a gente está pedindo à licença. O guia fala que o compromisso de estar no caminho, de se olhar, de se conhecer, que vai proporcionar cada dia mais amorosidade na sua vida, é um estado que você estabelece constantemente um compromisso. E vocês estarem aqui agora, vocês já deram um passo, uma ação de estar em compromisso, de começarem aqueles que estão iniciando, aqueles que já têm um trabalho realizado, de continuarem o seu processo de busca e de auto-observação. E é na ação que começa o trabalho. Né? Sem esse trabalho inicial, sem essa iniciativa de fazer parte de um grupo ou de fazer parte de um trabalho desse nível, a pessoa não inicia, porque ela precisa da ajuda de um terceiro. É como se aprender qualquer atividade, qualquer matéria que a gente vai aprender, a gente precisa, digamos assim, entre aspas, de um mestre que se alterna ao longo da vida. A gente começa lá com os pais e vai para os professores, e enfim, a gente consegue montar uma profissão e não é diferente com a questão emocional. A gente precisa, uma questão psíquica, vou dizer psíquica porque para ser mais amplo, né? Precisa disso. Então, essa ação inicial, esse momento inicial é necessário e é importante. E ele vai dizer assim que é tão importante que a humanidade faz exatamente dessa forma. O início da humanidade, na época de guerras e muitos conflitos, a humanidade, para poder olhar suas ações, ela estabeleceu regras. Regras que muitas delas a gente obedece tranquilamente. Nenhum de nós que está aqui provavelmente não matou e não roubou especificamente, né? Não trai a mulher do outro, né? Não pensa na mulher do outro, que está lá nos mandamentos ou no Código do Hammurabi, né? Que vem ali para poder ajudar e facilitar o encontro. Então, quando eu começo no processo de autobusca, é claro que eu já tenho a ação, é o estado mais consciente, é visível, ele está ali presente. Mas é importante no processo de autoconhecimento eu passar a observar
elas fazerem parte de observar a minha ação, né? Como a humanidade começou nesse sentido, trazendo regras para aprimorar as suas relações, nós também olhamos como agimos para poder estabelecer e conseguir conscientemente fazer escolhas em nossas ações. Né? É o momento em que você recebe uma agressão, você pode fazer a escolha de agredir ou não de volta. Então, essa é uma atitude em que, se você passa a observar a sua vida, você pode se dar a oportunidade de fazer escolhas diferentes. E assim você estabelece relações cada dia mais profundas. E desse lugar, esse não é a única parte que a gente vai observar, se observar, não é só apenas as ações, temos mais um acréscimo que Cleiton vai trazer aqui agora. Uhum, isso. Porque depois que nós passamos por essa primeira etapa, que é, a gente diria etapa, mas assim, essa fase desse desenvolvimento que o homem vem passando, ele vai para esse segundo momento de desenvolvimento, que é o pensamento. É começar a ter consciência do caminho que o pensamento está fazendo. Isso porque muitas vezes a gente até começa a treinar o pensamento, a gente vai começando a aprender a lidar com o pensamento. Mas, né, a gente age bem, a gente aprende isso na sociedade, porque isso é importante, a gente não vai seguindo por alguns caminhos, a gente sabe que isso vai gerar problemas, mas aí o que acontece? O nosso pensamento não segue o mesmo caminho, a gente ainda não consegue lidar bem com esse pensamento. E essa é a etapa onde a gente vai começar a aprender a unir isso, é casar esse pensamento. O que acontece é que muitas vezes eu me dou conta de que eu até estou agindo bem, mas o pensamento não está indo tão bem assim. Eu estou pensando coisas que não combinam. Esse pensamento contraria aquilo que deve ser. E aí vem os conflitos. Eu estou agindo de uma forma, mas meu pensamento inconsciente ele está me levando para outras reflexões. E aí o que acontece? Junto com esse pensamento, eu preciso aprofundar um pouco mais para perceber também o meu sentimento. E assim, quando eu começo eu entender que eu estou agindo conforme uma regra, como o Sueli trouxe, né? A gente aprendeu a seguir determinados padrões, a gente vai seguindo, porque aquilo me faz bem, aquilo me coloca no caminho. Eu começo a entender que o meu pensamento. Tem alguém aqui. Mas já fechou o áudio Pronto, dela, que já ela tirei. estava com áudio. Uhum. E aí, o que acontece? Quando o meu pensamento, eu vou vendo que o meu comportamento vai combinando com o pensamento, eu preciso dar um novo passo. Eu preciso aprofundar, porque o sentimento, muitas vezes, que é algo que eu já comecei a ter bons pensamentos, bom fluxo, eu já compreendo, eu já trago para a consciência aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou exercendo, mas eu percebo que os meus sentimentos também não estão condizentes com aquilo que eu achava que era. E aí a gente percebe que a cada momento que nós vamos dando pequenos passos, a gente entra nesses conflitos naturais. Esse conflito desse autodesenvolvimento, porque eu vou percebendo a necessidade de alinhar o meu, o meu agir, o meu pensar e o meu sentir. E assim, é doloroso perceber que muitas vezes a gente não consegue trazer à tona aquele sentimento, porque ele nos traz esse conflito. Mas é a partir daí que nós vamos trabalhando esse autoconhecimento, pela autorresponsabilidade. Se ele quer acrescentar alguma coisa que eu senti aí. Ah, ok, então vamos lá. Então, é interessante o que o Lei está trazendo, assim, que a gente, quando vai fazer um trabalho de autoconhecimento, a gente tem a certeza de que o fato da gente estar aqui separando, falando de agir, pensar e sentir, é como a gente vai estudar, a gente vai se olhar, vai se ver, mas necessariamente o processo acontece em um ato contínuo. Né? Quando eu tenho Sim, qualquer relação com a isso. pessoa, o pensar, o agir, o sentir, já aconteceu. Uhum, Mas quando eu uhum, vou me estudar, que é o caso que a gente está aqui agora, olhando nossa autoobservação, a gente vai precisar, é necessário fazer essa distinção, porque aqui é onde eu vou sair do olhar do trabalho consciente, para observar que nesse lugar em que eu faço ações, em que não dizem, não era exatamente o resultado que eu gostaria que tivesse, a gente vai olhar no futuro, não é isso? uhum, Essa questão do resultado, eu vou poder
tá podendo observar isso e ver no meu inconsciente. E aí você vagarosamente vai trazendo o inconsciente para frente, né? Tomando conhecimento para que a coisa aconteça. Vamos supor que em uma ação com uma pessoa, eu exerça com ela uma questão de raiva, né? E aí a gente sempre se encontra e há uma tremenda discussão. Eu não sei exatamente o que aquilo trouxe. Por que eu me discuto sempre aquela pessoa, né? Então, se eu não parar para poder fazer perguntas sobre o que que eu penso sobre ela, o que que ela me lembra, percebe? Você vai ver o pensamento, ó, o que que ela me lembra e que sentimentos isso me traz quando eu a encontro e quando estabelece uma discussão ou uma colocação para aquela pessoa, é aí vagarosamente que você vai se conhecendo, não perdendo. É como se você fizesse ao longo ao longo do dia um trabalho em que você vive e que você também observa o que está Uhum. acontecendo em você. Então, é um Isso. trabalho constante. E nesse lugar do sentimento, o guia vai dizer que é a última etapa da humanidade. A gente começa com a Uhum. ação, vai trabalhando o pensamento, e a gente vai trabalhar o sentimento como última etapa. Eles estão Isso. inteiramente conectados, o pensamento e o sentimento. Não dá para a gente nem ação, não dá para a gente separar o que é Uhum. cada um. Dá Uhum. para a gente separar em termos de estudo. Mas, assim, o que eu queria colocar, sei que você está trazendo aí para você que quer falar, eu vou deixar você falar agora, Uhum. só porque eu estou numa questão aqui. É a questão do sentimento, porque nesse lugar do sentimento, nós não temos conhecimento do sentimento. E a gente pode treinar o pensamento. O pensamento não alterna simplesmente porque eu desejo, ou simplesmente porque eu repito uma frase bonitinha. Não, há que ter uma relação com o pensamento de flexibilidade, de permitir que os pensamentos venham, de permitir que essa raiva que eu acabei de citar como exemplo de uma pessoa e os pensamentos que eu tenho sobre ela venham, que eu não reprima, para poder, ao fazer esse processo dentro de mim, no meu lugar, no laboratório, isso no pessoal que é feito dentro de grupos de estudos ou em atendimentos individuais, você pode conhecer de você. E se você fizer só um ato de ficar repetindo uma frasezinha positiva, você está num lugar de inflexibilidade e não permitindo que os seus pensamentos venham à tona. E nesse lugar, Uhum. se os pensamentos não venham à tona, muito menos os seus sentimentos, que você vai reprimi-los muito mais ainda. Então, o processo de trabalho de autoconhecimento é trazê-los, mas trazê-los, os pensamentos, os sentimentos, mas não agir com eles. Não é você não vai agir na sua raiva, mas ao trazê-los, você pode fazer a escolha de não agir, mas ao mesmo tempo tomar consciência do que tem em você. Vai lá, Cleide. E o interessante é que você está trazendo todo esse conceito, e tenho certeza que o pessoal dele está perguntando isso na prática. Então, quando nós nos deparamos, né, com aqueles momentos que as turbulências da vida, aqueles momentos que nós sentimos em teste, é exatamente esse momento que a gente começa a colocar em prática todo esse processo que você trouxe aqui, que é ir alinhando. Então, na hora que as coisas começam a vir, os momentos de turbulência ou de calmaria, é que eu começo a perceber como é que está esse alinhamento da minha ação, do meu pensamento. O que é que trouxe aquele momento para mim? Como é que eu posso realinhar isso com o meu sentimento? Porque o sentimento, ele vai vir de diversas formas, né? A gente percebe que está lidando com a situação, não está lidando com a situação, eu estou com raiva, eu estou achando que é o externo que é culpado pelas coisas que eu estou fazendo. Isso é algo que eu ainda não aprendi. Então, quando eu trago para dentro, isso ele traz, o que eu trago para dentro, quando eu vou fazendo essa introspecção, que eu me dou conta do sentimento, que eu caso com esse pensamento, a gente dá um passo novo na nossa etapa para sair desse ciclo que nos levam a essas alternâncias de movimento. E essas calmarias são exatamente os aprendizados. A vida traz esses testes necessários para a gente ir lapidando esses momentos. Então, esses momentos que a vida nos convida, né, a alinhar esse pensamento, que nem sempre está ajustado com o sentimento, ele traz grandes aprendizados. E a gente tem medo e não quer mergulhar. A gente não quer olhar, a gente condena, nós vamos no caminho contrário. Então, eu preciso mergulhar nesse sentimento. Se ele trouxe assim, eu estou com raiva, né? O que que a raiva me traz? O que que eu alinhei sobre aquilo? E assim, esse autodesenvolvimento, essa autopercepção é um processo que a gente vai, a cada passo, nós vamos trazendo uma nova camada que vai emergir.
Esse é um trabalho de trazer à consciência tudo isso, de juntar isso, né? E emergir aquilo que precisa emergir. Esse não é um trabalho simples, mas é um trabalho tão importante. E quando a gente dá esse passo, é tão incrível a gente saber os passos que já deu. E assim, é um convite irrecusável, né, para fazer isso no dia a dia, né? Bom, Perceba que a gente está trazendo a palestra 001 de é, 1957, né? E uhum, assim, é assim que aprendemos no Password, que a gente vai nos olhar sempre com um aspecto, de como se a gente olhasse de um lado, olha de outro lado. Então, cada palestra que o guia traz, ele traz elementos para que você possa observar esses três elementos, que é o seu agir, pensar e sentir, de uma forma diferente, né? Ele vai trazer vários outros conceitos ao longo do trabalho, que vai facilitar o seu trabalho de autoconhecimento. Mas eu acho que aqui você já quer encontrar essa questão da trajetória, não é isso, Cleiton? isso. Eu acho que a gente pode sair um pouquinho dessa fala e ir para a prática, né? Eu acho que é o que todo mundo deve estar esperando. E agora, como é isso? Então, a gente vai convidar vocês agora a olhar um pouquinho para si, né? Com base nesse entendimento, como vocês podem se perceber? Então, nós vamos passar um vídeo. Esse vídeo, ele vai convidando você a fazer uma reflexão. Então, se você quiser ir anotando, são algumas perguntas, e aí você vai sentindo como você lida com essas situações. Nós vamos convidar você a navegar por um mar. Então, eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês. Sério, só me confirma o som quando eu Tá, pode colocar, deixar. por Deixa eu favor. sair primeiro. Uhum, ok. Ainda não chegou o som, mas está chegando. Vamos imaginar nossa Pronto. vida como uma viagem pelo oceano e nós, cada pessoa, como um pequeno barco trafegando. O mar lindo, espelhado, com brisa, sol. Mas em alguns momentos os ventos sopram mais fortes, surgem relâmpagos que eclodem, e nesses momentos os oceanos de nossas vidas exigem de nós conhecimentos, nossa coragem. Alguns de nós, em alguns momentos, somos aquele capitão habilidoso, experiente, tranquilo, que sabe que o mar é assim, que tem recursos internos e que conta com a ajuda de algo maior da natureza. Nesses momentos, nós passamos pela tempestade como uma tarefa a mais. Em outros momentos, nós nos desesperamos, perdemos a conexão e perdemos a capacidade de dirigir o nosso barco. Nós nos assustamos tanto, ficamos com tanto medo que deixamos o nosso barco à deriva. E nesse momento ele pode naufragar. Nessas horas de tempestade, o que podemos fazer? Temos imensos recursos interiores para trafegar pela tempestade. Temos nossas habilidades, nossas experiências e também temos a possibilidade de olharmos para o nosso farol, nossa luz. Por mais turbulento que seja, podemos buscar a luz do nosso farol interior. Podemos meditar, entrar em contato com o eu superior. Mantenhamos contato com a nossa coragem, nosso conhecimento, experiências e habilidades e sairemos fortalecidos. Vamos então refletir. O que acontece com você quando entra numa tempestade? Você recruta os seus recursos? Entra em conexão com o maior? Ou você se desespera, se desestrutura, se desorganiza? Desiste de lidar com a tempestade? Como você lida com as tempestades da sua vida?
Queria convidar vocês agora a respirarem depois desse momento. Faça uma respiração. Tiveram algumas perguntas, né? Respire. Gostaria de caminhar com mais uma reflexão associada a esse vídeo. Se vocês quiserem anotar, é interessante. Então, se pergunte assim, se vocês conseguem perceber quais são as áreas da vida de vocês em que vocês trafegam em mar calmo, quais as áreas que vocês trafegam em mar turbulento. Vocês conseguem distinguir isso? Se vocês façam essa reflexão, depois eu convido vocês a colocarem no chat o que vocês sentiram, o que vocês perceberam, se tem algum comentário, alguma reflexão que vocês queiram trazer depois desse momento. É interessante perceber que a gente foi criado, foi gestado, cresceu e se envolveu dentro da água. E percebe que o que traz bem claramente isso na palestra 001, esse estar dentro da água, se mover dentro da água permanece, né? A gente cresceu ali no útero da mamãe, dentro do mundo, entre aspas, líquido, né? E aí a gente passou para o mundo sólido, que é aqui agora, mas essa lembrança desse lugar permanece. E a guiança de como vamos conduzir a vida faz parte, né? É interessante a gente poder fazer aqui uma interação em que cada um possa colocar o que sentiu, como viu, né? Como foi para você ao ver que a gente colocou imagem de propósito, né? Tem uma função, as imagens aí. Que pensamentos vieram para você, né? Você se conecta com esse lugar em que o mar, você vê a sua vida como um mar, nessa forma como o guia está colocando, você vê de uma outra forma, né? Como é seus pensamentos quando você vê essas imagens? E é interessante também você pensar como eu estou lidando com tudo isso. Como eu estou conduzindo, eu estou me colocando como comandante que conduz esse barco. Que tipo de barco é esse que eu estou colocando no mar? Esse barco, qual é esse formato que eu estou construindo, que eu estou me lançando no mar? Eu tenho um rumo, eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar. Então, isso ajuda a gente a passar pela tempestade. Ser o comandante desse barco ajuda. Eu estou deixando o barco à deriva ou eu estou, de fato, tomando o leme desse barco? Esse barco está no meu leme. Eu tenho consciência desse pensamento, dos sentimentos e eu o conduzo. Ou eu estou deixando me levar pelas reações, pelas ações da vida. E aí é que nós nos conectamos com esse emergir que a palestra nos traz, que é nos conduzir nessa consciência desses três elementos que vai nos trazendo um novo passo, clarear isso que a gente talvez esteja fazendo no automático, a gente não esteja percebendo na consciência. É interessante porque, em alguns aspectos, pode ser que a vida já lhe flua, né? Em alguns Uhum. aspectos da sua vida, pode ser que profissionalmente você já tenha uma vida tranquila, pode ser que a sua relação amorosa esteja em uma quantidade que lhe dê o amor que você precisa, deseja, mas o guia fala que a gente sempre pode olhar um aspecto de nós que precisa desse desenvolvimento nesse momento. E é esse lugar em que você pode se convidar a olhar agora, de ver na sua vida que aspecto você está nesse lugar, que está ali incomodando nesse momento, e que você possa olhar através dessa linguagem que a gente está trazendo aqui agora. Mesmo que você já faça um trabalho de autoconhecimento, já venha se olhando, talvez se você puder olhar o seu dia de hoje, você poderia perceber alguns momentos em que você se incomodou. Então, como é que é ver como você agiu, como você pensou e o que você sentiu nesses momentos? Como é observar isso? E, se possível, você pode comentar e trazer aqui para a gente poder enriquecer mais ainda essa troca. Estamos todos, né, em momentos de aprendizado, passando por essa trajetória da vida,
E isso que isso ele traz é muito importante, quando a gente tem clareza que tem algumas áreas que nós já temos alguns passos, essas áreas nos ajudam com aquelas outras que a gente está precisando caminhar, né? Navegar, como a gente está trazendo a alusão do mar, do barco que a palestra traz, que a palestra nos conta. E aí, estou achando vocês muito tímidos. Alguém quer fazer algum comentário? De A repente, palestra. nesse lugar agora, a pessoa pode estar se pensando, né? Por que motivo eu não quero fazer um comentário, né? De repente, é o que está agora no momento, né? É o mais presente, né? É o que eu acho que outra pessoa poderia comentar e não eu. Mas também não tem problema se você não fizer. Aqui vivemos um mundo da liberdade. E você pode ser exatamente o que você está se pensando nesse momento. Então, respeitando o seu lugar e o seu espaço, mas qualquer comentário que você venha trazer é bem-vindo. E esse é um trabalho que acontece dentro do PESFIC, né? Se você aqui já faz um trabalho, você vai continuar, né, buscando. E se você é a sua primeira vez, você pode buscar. Nós agora estamos nesse momento fazendo essas oficinas, que são 5 oficinas. Essa é a terceira, teremos mais 2, da qual você poderá fazer contato com a metodologia. E depois você pode entrar no site do PESFIC Bahia, né? E no grupos introdutórios, escolher um grupo de estudos que você possa fazer parte. Esse grupo de estudos é super importante, porque nele você vai poder assumir a autorresponsabilidade, né, uma decisão sua de estar ali, né, na sua vida, ver as outras pessoas, como elas se relacionam, e é um trabalho inicial que o Password Bahia está fazendo, são grupos introdutórios, para que você possa fazer contato com a metodologia, e aí tomar a sua decisão de continuar ou não o caminho. Interessante é que quando nós trabalhamos em grupo, e principalmente quem está chegando, e nesse momento a oportunidade da oficina, é exatamente a gente poder começar a ter esse movimento de fazer o movimento, de dar esse passo, de refletir e pensar o que isso tocou em mim. Tocou em algum ponto? Não tocou em ponto nenhum? O que acontece quando a gente fala de juntar tudo isso? Olha, tem um comentário aqui da Jane. Muitos insights, importante falar com calma cada um deles. Sim, É interessante isso, assim, porque você pode levar isso, né, pode aproveitar já isso, e se você já faz parte de um grupo de estudos, você pode continuar o seu trabalho lá, ou do atendimento individual do PESFO, e você pode também, como eu já falei, buscar um grupo, né, de estudos aqui do PESFO, que Bahia, Sergipe, a gente tem tantos grupos online como grupos individuais. E aqui me vem à memória uma questão da minha trajetória. Quando eu comecei no grupo de estudos, eu não falava. Eu uhum, frequentava, mas eu não dizia nada, eu ficava caladinha, porque por N questões que depois eu fui vendo ao longo do grupo de estudos. Então, desse lugar, eu posso 100% compreender vocês que não querem, ou que não escolhem nesse momento fazer nenhum comentário. isso. E interessante é que você fala, eu falo de um ponto diferente. Eu sempre tive essa facilidade, como eu tinha feito outros trabalhos, eu sentia muita vontade de falar, mas aquilo me inibia um pouco, porque eu tinha receio que o que eu estava falando não era profundo. Então, às vezes eu me calava, mas depois eu aprendi que cada fala me trazia coisas, interessantes, comentários, partilhas. A escuta do outro, nossa, me ensinava tanta coisa. Então eu entendi que eu poderia organizar isso, aprender e ir trazendo aos poucos esses comentários. E isso foi me dando tanta coisa, então tantas oportunidades depois, né. São os movimentos que a gente vai aprendendo coletivo. E o Password que traz algo, assim, para mim, que trouxe para minha vida, foi a importância dos grupos, a importância de que nós não estamos sozinhos, nós aprendemos coletivamente, estamos caminhando em passos paralelos, né, e ter essa oportunidade de aprofundar em grupo é muito rico. É muito rico. Antes eu achava que eu poderia estudar, que eu faria, mas assim, a gente não aprofunda, a gente fica na superficialidade. Então eu aprendi muito quando eu comecei a frequentar os grupos, isso abriu assim
meu coração, minha mente, que eu costumo dizer que a gente tem duas vontades, tem a vontade, o pensamento e a vontade do coração, que é crescer, é fazer esse caminho pela vontade, espontaneamente. Temos várias formas de chegar. Isso vem para um outro ponto que é o chamado, né? Essa vontade É. é um chamado. Nós temos Uhum, o guia vai dizer, em mais de um momento, em mais de uma palestra, que nós temos um chamado interior, né? Que ele uhum, pode acontecer agora ou acontecer depois. E aí vai uhum, o lugar que a gente acabou de estudar. Então, qual era a minha ação no grupo? Eu não falava. Então, eu comecei a observar uhum, isso, mas por que que eu não falo, né? Que pensamentos, que julgamentos eu trago na minha mente de não expressar, de não dizer o que eu penso, né? Dentro de um grupo, né? E isso foi incentivado pelos meus colegas que já faziam o grupo há mais tempo, eles também me aceitaram dessa maneira, me entenderam dessa forma, e pelo o helper, que na época facilitava o trabalho, na verdade, na época ela era facilitadora. Então, assim, ela facilitava esse processo e fazia perguntas, e ao mesmo tempo compreendia que esse não era o meu momento. E o grupo respeitou do nível em que vagarosamente eu pude hoje e posso fazer a escolha aham. agora consciente e estar aqui falando para vocês, o que para mim é uma vitória muito grande. E assim, lembrando que cada passo, como a gente falou antes, é como uma cebola. A gente vai abrindo uma camada, a gente vai dando outro passo, vai abrindo outra camada. E o crescimento espiritual, ele é assim, ele vai funcionando de forma contínua. E cada vez que você se coloca disponível para dar esse passo, você traz para a consciência, os ganhos são coletivos. Nós ajudamos a arrumar, porque nós não vivemos sozinhos. Então, nossos aprendizados também vão espelhando aprendizados para outras pessoas. A gente vai arrumando isso, junto com as pessoas com quem nós convivemos. Então, isso também traz luz, muita luz para muita gente, para tudo aquilo que a gente faz, né? Eu acho que essa É é a um ato de beleza. amor, né? É. Né? Um ato de amor é essa troca, né? Quando eu dou com a minha Uhum, verdade, né? Com aquilo que eu estou uhum, naquele momento, sem precisar ter um modelo para estar presente. E aí vem um ponto em que é a questão da disciplina, né? Primeiro eu faço a decisão, depois eu tenho que usar a disciplina para continuar o trabalho, porque não é algo simples, né? Assim, você pode deparar com uhum. elementos turbulentos, como trazido aqui, em que você vai precisar ter um pouco mais de tranquilidade, de humildade para poder observar. Então, a disciplina, ela é fundamental dentro do trabalho de autoconhecimento. Não é uma disciplina rígida da qual eu tenho que acordar de manhã, fazer isso, fazer aquilo, fazer... Não, não. É uma disciplina de permanecer no propósito de se conhecer, de permanecer ciente de que se em alguns momentos eu não tenho o meu leme do barco na minha mão, eu tenho ferramentas suficientes para duvidar desses momentos, para poder aprender com esses momentos e aí retomar de um outro lugar. Outras áreas da minha vida me permitem que eu já tenha esse lugar e me dá suporte para poder eu conseguir continuar o meu trabalho buscando conhecer-se cada dia melhor. Não tem presente melhor que você possa dar para você mesma do que um trabalho de autoconhecimento. Isso serve para a vida. A gente tem uma desde cedo consciência de que precisamos ir para a escola tomar conhecimento. Os computadores, a inteligência artificial já mostra que o conhecimento em pouco e muito menos tempo vai estar disponível para todos, né? Hoje em dia você vai no Google e você sabe de muita coisa. Então, o conhecimento em si existe, né? Agora, o conhecimento sobre você mesma, nenhuma inteligência artificial vai Uhum, poder suprir ou uhum. dar. É só você observando a forma peculiar como você age, pensa e sente, é que você vai poder saber mais sobre você mesma e dar para a vida o melhor. Tem um ponto importante também para a gente colocar, é que da autorresponsabilidade também é da amorosidade. Esse caminho também pede que nós sejamos amorosos com nossos passos. Porque muitas vezes a gente vai para a rigorosidade e não. Esse caminho também nos ensina a nos acolhermos, a seguir com amorosidade. E isso também ajuda você a aprofundar. Então, precisa ser. A disciplina é extremamente fundamental, associado com amorosidade, nós nos acolhemos e nós podemos dar, nossa, grandes contribuições conosco. Vamos para a autorresponsabilidade, para o auto-perdão,
nós podemos seguir com um caminho muito mais harmônico, alinhado. E aí nós vamos fazendo o alinhamento progressivo, sem essa autoexigência. A gente quer, mas não precisa ser com esforço. Não, Celeste está falando, sempre estou me culpando. Não. Não é esse caminho da culpa, deixa a gente, o sentimento que emerge disso não ajuda a gente a alinhar com o pensamento. Percebe, Celeste? Percebe? Ao mesmo tempo que é uma grande dica para ela, né? Porque se ela já Aham, consegue identificar que tem uma culpa, agora essa culpa passa a ser o seu objeto de estudos, né? uhum, De onde essa uhum, culpa vem, né? Por que que ela está aqui uhum, presente, né? E aí essa uhum. culpa passa a ser objeto de estudos. Você já deu passos em ver a culpa. Agora é só Isso. observar de onde ela vem, né? Que Uhum, sentimentos maiores vêm ali. Por que eu estou uhum, trazendo a culpa? Que outros sentimentos poderia estar além da culpa? Que o que que uhum. essas ações que estão, quando eu ajo e me trazem culpa, em que momentos da minha vida eu posso ter agido dessa mesma maneira, né? Que pensamentos vêm quando essa culpa traz, né? Por que que essa culpa está ali? Então, é um trabalho em que você, olhando isso, pode levar para a sua facilitadora em um grupo de estudos, ou para a sua helper em um grupo de estudos, ou para um atendimento individual. Nós, nesse trabalho que a gente está fazendo agora, nas oficinas introdutórias, somos 10 colegas que estamos nos disponibilizando a fazer esse trabalho inicial, convidando cada uma dessas pessoas a fazerem parte desse grupo. Mas em qualquer momento, eu peço aqui de Bahia, Sergipe, tem no site vários profissionais disponíveis para fazer esse trabalho e você é bem-vinda. Terezinha trouxe outro comentário aqui interessante, que ela diz assim: a disciplina parece ser uma das chaves para navegar nesse mar, sim, com certeza. Todo trabalho de autodesenvolvimento requer autorresponsabilidade, e a autorresponsabilidade vem da disciplina. E tem o querer, né? O querer é muito importante, a vontade, que é outra palestra que a gente falaria aqui agora, né? Que seria falar da vontade. Mas, sem dúvida, a disciplina é uma grande chave para tudo isso. Eu diria que acho uma das chaves mais importantes, né, que nós temos nesse caminho é a disciplina. Junto com o que você já trouxe da autorresponsabilidade, né? E do desejo Uhum, de fazer, né? De estar no caminho, de agir, de uhum, permanecer essa ação que a gente está falando uhum, agora, de permanecer, uhum, de uhum. de buscar do caminho, né? Isso. É bem interessante, assim, mas aquilo que a gente colocasse, a disciplina não vista como aquele, eu sempre penso nos Tem militares quando falam em rigidez, disciplina, né? nada de rigidez. Um, dois, né? Não. Sempre quando eu vai falar em disciplina, quando alguém falava assim, quando eu lia do peça, que eu lia as palestras, e aí estava lá, disciplina, mas eu sei que esse guia quer com essa disciplina, né? Será que é um, dois? É, então, assim, aos poucos a gente vai compreendendo que a disciplina na verdade, é um lado flexível, não é um lado rígido, né? É um lado em que eu posso olhar, posso me abrir para ver mais possibilidades do que eu via antes. E esse lugar, mesmo que venham sentimentos que eu, naquele primeiro momento, não esteja pronta para lidar, eu posso me trabalhar de forma que eu possa lidar com esses novos sentimentos e aí dar mais passos no meu conhecimento. O processo de busca do seu inconsciente é um trabalho de decisão pessoal, de continuar o trabalho de um processo. E ao contrário do que a gente pensa, de que o inconsciente vai trazer mais dificuldades, muito pelo contrário. Na medida em que você aprofunda o seu trabalho, a vida se torna muito mais fácil e muito mais leve. E a gente consegue ter mais momentos de calmaria do que de turbulência, né? E assim, lembrando que cada passo que a gente dá, que emerge, ele abre espaço para o próximo passo. Então, ele vai construindo isso, a gente vai construindo isso. Isso é uma espiral, é um movimento em espiral que vai organizando os nossos passos. Alguém tem Esse mais movimento algum em espiral comentário? tem várias palestras no peço aqui, né, que o guia vai trabalhar Isso, para mostrar essa espiral, né, e que você isso. pode aprender muito mais sobre o que é esse Uhum, movimento espiral, que não digamos assim, na palestra 001 ele vai falar da existência desse movimento, mas ele não vai isso. explicar, mas nas palestras seguintes, que você é Uhum. convidado a trabalhá-las, você pode aprender muito sobre o que é esse desenvolvimento no movimento espiralar, né?
E assim, o Eu acho guia, que ele... aqui a gente pode estar eu só trabalhando queria para fechar encerrar. O que que você acha? é, sim. E assim, o guia ele traz assim lá na palestra no final que ele diz o seguinte: à medida que a gente já comentou sobre isso, a gente vai dando passos, a gente vai ajudando toda a humanidade a dar novos passos. Então também é nosso papel ir para esse caminho. O autodesenvolvimento abre caminhos outros para outras pessoas nos seguirem. E a gente está fazendo aqui, né, mostrando que tem dado certo conosco, tem dado certo com os trabalhos que a gente faz. Eu levo ele para a minha vida pessoal e profissional e tem dado muito certo. Tem me ajudado muito. Tem ajudado nas turbulências dos mares que eu estou navegando por aí. Então, se vocês não Alguém tem mais tiverem algum nenhuma pergunta, comentário? pergunta também, né? Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, se não tiverem, de repente a gente pode bater uma foto, né? Para É comemorarmos isso. depois desse momento de estarmos juntos. O que vocês acham? Pode Permitem ser? a Vocês colocarem a foto? câmera? Eu sou a Permitem pessoa da colocar-se na câmera? foto. Ah, a gente agradece também muito a presença de vocês. Deixa o pessoal abrir a câmera, se puderem, né? Se não puderem, a gente respeita também. Podemos bater a foto? Ó, a gente tem Aê! aqui pelo menos algumas pessoas, tá tudo bem, né? A gente bate É, a foto no que é possível. bati aqui. Ô, Sueli, você saiu com a mão no rosto. Deixa eu bater de novo. Desculpa. Aê! Bom, a gente não pode ter outro sentimento que não seja de gratidão pela presença de vocês, por se colocarem nesse momento aqui disponível para trocar conosco. Essa oportunidade é uma oportunidade para todos nós, né? Eu fico muito feliz em estar aqui. E é gratidão. Eu acho que eu deixo essa palavra de gratidão. Se alguém quiser deixar alguma palavra aí no chat também, eu deixo gratidão e deixo até breve para vocês, né? Que eu acredito que todo mundo vai se encontrar em algum momento, em algum caminho no Facebook. A gente sempre se encontra em algum lugar. Muito obrigada a cada um de vocês, participa do mesmo sentimento de Cleise e espero encontrá-los em outros momentos. Muito obrigada por sustentar esse campo, por ficarem aqui até então. E estamos no caminho juntas, sempre. Muito obrigada. Tenham Tchau. uma boa noite, fiquem bem, um bom restinho de semana e amanhã e sexta tem mais oficina. Compareçam, viu? Aguardamos vocês. Um abraço grande. Tchau.